Abraços fraternos a todos e que a luz de Jesus nos envolva nesse momento. O tema de hoje é necessidade essencial. O livro é Vinha de Luz, o autor é Emmanuel e quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier. E nós estamos aqui, mais uma vez, em nome de Jesus, pensando, refletindo, nos debruçando sobre os seus ensinamentos, com a ajuda de Emmanuel e da espiritualidade amiga. Mais um ano de trabalho termina e Emmanuel, mais uma vez, fala sobre qual é a nossa necessidade essencial, primordial. Destaca como ponto de partida para a nossa reflexão o Evangelho de Lucas, um apóstolo conhecido como o médico de almas. E no capítulo 22, Lucas fala sobre a conspiração contra Jesus e os diálogos de Jesus com os discípulos durante a ceia da Páscoa. E o versículo 22, destacado por Emmanuel, mostra a conversa de Jesus com Pedro, quando Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão, à morte. E Jesus replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. E assim se deu. E Pedro, por covardia, por medo, por questões humanas, né, realmente negou Jesus. Mas não foi por falta de amor, porque a trajetória futura de Simão Pedro demonstrou isso. Na verdade, reafirmou isso. E embora Satanás tenha incitado Jesus a considerar Pedro como um joio e separá-lo do trigo, Jesus não se desviou do perdão e resistiu, compreendendo a fraqueza de Simão, rogando pela sua redenção, na fé, no amor e no bem. Então, é interessante que a gente observe que no Novo Testamento, né, o Novo Testamento está repleto de narrativas simplesmente comovedoras, né? Porque Jesus sentia compaixão, tinha misericórdia e amor pelos amigos. Muitas lições dos evangelhos nos contam sobre a capacidade de Jesus de ser amoroso e de participar de reuniões festivas e de confraternizações nos lares dos amigos. Jesus tinha uma característica afetiva. Ele comungava sentimentos com aqueles que o cercavam. Uma criatura excepcional que envolvia a todos com o seu amor. Os evangelistas nos contam isso. Então, sentir e se emocionar, olhar com apreço o próximo, ser amigo, estender a mão, estar junto, abraçar carinhosamente, são atitudes que podem partir natural e espontaneamente de cada um de nós, a exemplo de Jesus. Um carinho, um dar as mãos, tem o potencial de renovar uma criatura para a vida inteira, às vezes. Cada um de nós, com um olhar amoroso, pode, muitas vezes, remover uma barreira que prende o deslanchar da vida de alguém.
E nós precisamos estar conscientes disso, a partir dos exemplos de Jesus. E por isso, amorosamente, o Mestre pede ao Supremo Senhor para que Pedro não se enfraqueça no dom da fé. Algo essencial que ultrapassa as barreiras materiais e traz firmeza e confiança. Com isso, Cristo salienta a necessidade essencial da criatura humana, que é a fé, a confiança em Deus, frente ao turbilhão, ao círculo de lutas, diz Emmanuel. Em tudo o que é visível está sujeito à transformação e à morte. Então, mais uma vez, Emmanuel vem reafirmar que a fé viva e ativa é, dentre as realizações sublimes, uma das mais difíceis de se consolidar. E, amorosamente, Emmanuel reconhece que a segurança espiritual dos companheiros terrestres, que na verdade somos nós, não é a obra de alguns dias, é um trabalho de tempo, de atenção, de observação, porque pequenos acontecimentos podem cortar, podem ferir, podem interromper a nossa confiança em Deus, assim como ocorreu com Pedro. Então, é preciso perseverar. Se não tivermos plantado a semente em solo fértil, ela não terá raízes para aguentar qualquer abalo, qualquer vento forte. Às vezes, a ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma pequena dificuldade nos desviará do caminho reto, se não tivermos raízes firmadas. Nós seremos levados para as veredas da insegurança, da mágoa, do medo, da incerteza, o que vai nos prejudicar no desenvolvimento da nossa fé. A consolidação dos nossos princípios e valores de confiança no Deus que mora em nós. Então, faz-se fundamental, nessa oficina humana que é a Terra, onde estamos para nos reconstruir, nos realinhar, faz-se fundamental reconhecer a transitoriedade de tudo que nos cerca, de tudo que os nossos olhos alcançam. Devemos, então, nos mobilizar para colocar esses bens que nos cercam a serviço dos superiores desígnios da fraternidade, diz Emmanuel. Porque esse é o mandamento maior: amarmos uns aos outros com fidelidade e devotamento. E Emmanuel nos convida a nos convencermos de que a fé viva na vitória do Espírito Eterno é o que sustenta o brilho interior para a evolução no caminho da luz. E Leon Denis, um filósofo francês, conhecido como o apóstolo do Espiritismo, num dos livros dele, belíssimo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele esclarece uma coisa muito interessante. Ele diz que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Então, toda a força do espírito resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer para que toda a energia converja para um alvo, para o objetivo que se quer atingir. É o foco que só acontece quando a vontade é desenvolvida,
ou seja, quando se aprende a dirigir a nossa força de vontade. Saber, que se refere ao estudo profundo, o conhecimento das leis eternas e imutáveis, o conhecimento dos mecanismos das coisas no universo, para não transviar nem o pensamento e nem a vontade. E amar, porque sem amor, a vontade e o conhecimento seriam incompletos, infrutíferos muitas vezes, porque o amor ilumina a vontade e o conhecimento intensifica e multiplica os seus recursos. Amemos, pois, como todo o nosso coração, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade, nos disse Leon Denis. E todos os que nos rodeiam receberão nossa influência e sentirão o nascer da nova vida. E o brilhante Leon Denis continua, dizendo assim: o amor depura a inteligência, põe alarga o coração. E pela soma de amor acumulado em nós, é que podemos avaliar o caminho que temos andado para alcançar Deus. Então, o amor é o resumo de tudo, é o fim de tudo. Amar é o segredo da felicidade. E a fé? A fé, ela está baseada em uma relação de amor, de vontade, de sabedoria e de confiança para com Deus. Por isso, é a necessidade essencial de todos nós. E por nós, neste momento, o Cristo também pede, como rogou por Pedro, para que não desfaleça a nossa fé, que é o óleo divino que sustenta a nossa luz interior. Que tenhamos um Natal e um Ano Novo de paz, amor e confiança na vitória do Espírito Eterno, apaziguador, fraterno e repleto de perdão. Que assim seja, graças a Deus.